Fala pessoal, estou aqui hoje com o Guilherme Almas, advogado, consultor de gestão patrimonial, especialista nessa gestão de patrimônio de vários dos nossos clientes. Trouxe ele aqui hoje para a gente bater um papo, entender melhor como que a gente pode blindar nosso patrimônio, pensando em sucessão, reforma tributária que está vindo aí, tem uma dúvida muito grande no ar, né? Então trouxe nada melhor do que um especialista aqui para falar disso com a gente hoje. Seja bem-vindo, Guilherme. Prazer ter você aqui. Valeu, Vitor. Eu que agradeço pelo convite. Vamos tirar a dúvida da galera aí. Boa. Cara, começando aqui, hoje, já quanto tempo que você faz isso? Conta um pouquinho aí sua formação, né? Como que você chegou nessa área, que é uma área aí que exige com certeza muito estudo, muito conhecimento, né? Tem muita gente que acha que sabe na internet, mas na verdade não sabe nada, né? É verdade. Vitor, eu sou advogado por formação, sou especialista em Direito Tributário pela FGV, especialista em Direito Empresarial pelo IBMEC. Tenho aí mais de 10 anos de experiência já com consultoria tributária, tanto para empresas quanto para os empresários, para a família do empresário. Por isso que eu consigo aí conectar muito bem com esse assunto que é a sucessão patrimonial, que está muito em alta, né? E a sucessão é muito mais do que o pessoal pensa. A gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje. Cara, se você elencasse hoje qual que é a principal dúvida quando a gente fala de gestão patrimonial, sucessão, a pergunta que você mais escuta, você conseguiria me dizer? Hoje? Hoje. Com certeza é reforma tributária, né? Com certeza. A consultoria patrimonial, ela tem alguns vieses, né? Não é só o tributário. Mas geralmente o cliente chega com a dúvida do tributário, principalmente hoje em dia, né? Que a gente está passando aí por tantas mudanças. O cara já chega perguntando como que ele faz para pagar menos. Com certeza. Cara, pelo que eu vejo, né? Às vezes até os especialistas hoje têm dúvidas porque até o governo mesmo não dá todas as explicações, né? Dá pra gente aí um panorama de quando que vai ser essas alterações, realmente quando que vai entrar em vigor, só pra gente entender um pouquinho dessa situação da reforma. Pô, vamos lá. Reforma tributária não é um assunto novo, né? Eu acho que desde quando eu comecei a estudar direito tributário já falava em reforma. A partir de 2023 o assunto se intensificou, teve uma emenda constitucional, né, que começou a criar as regras que a gente vai começar a sentir os efeitos de fato a partir de 27. Então, nos últimos 3 anos, esse assunto ficou muito em alta. Ele altera alguns tributos que acabam impactando o patrimônio das pessoas, né? Desde a atividade de locação, que é uma pergunta que eu venho respondendo aí quase que diariamente. A tributação incidente sobre a sucessão também tem um impacto decorrente da reforma tributária. Então, tem muita coisa na mesa e ter muita coisa na mesa gera confusão para as pessoas, né? É muita informação, a mudança ocorre numa velocidade que é difícil até para a gente acompanhar, né? O especialista em direito tributário hoje, que não se atualiza rápido, numa velocidade muito rápida, ele fica perdido aí no mercado. É uma lei nova a cada dia, né? Praticamente. Cara, eu acho que não vai parar, né? O governo precisando arrecadar, então cada vez mais tem que buscar novas fontes de receitas aí. E tem muita alteração que não é propriamente da reforma tributária, né? Mas que gera um impacto. No final do ano, por exemplo, a gente teve a tributação de alta renda, que gera um impacto significativo ali na tributação de dividendo, que não estava dentro do contexto de reforma tributária, tecnicamente, né? Apesar de que, assim, na visão popular, tudo é reforma tributária, mas que gera um impacto. Então, a gente passou aí por sucessivas alterações na legislação que gera preocupação. É uma preocupação que deve existir, mas por isso que existe aí uma equipe sempre muito qualificada, né, para ajudar o pessoal a tomar o caminho certo. Boa. Cara, tem muitos tópicos aqui que eu anotei que a gente até perguntou. Vamos lá. Nas redes sociais e tudo mais, para a gente iniciar aqui algumas perguntas e já vou começar com uma dessas que você já até citou aí, que seria, né? Eu tenho alguns clientes que têm uma renda superior a 50 mil como empresários, né? E aí muito se falou dessa nova alteração aí da tributação, né? Dos 10% do que excedeu 50 mil. Você me corrige se estiver errado, tá? Como que a gente, né, com a consultoria patrimonial, consegue estruturar alguma estratégia para que esse cliente tenha uma vantagem realmente tributária e pague menos imposto ou não pague? O que a gente faz para esse cliente para ajudar ele? Bacana, Vitor.
Primeira coisa é separar um pouco o que é tributação de alta renda e o que é tributação de dividendo, né? A legislação ficou conhecida como tributação do dividendo, mas o dividendo, na realidade, é uma das parcelas ali que passa a ser tributada, né? Na realidade, a lei prevê uma alíquota adicional de imposto de renda, vamos tratar assim de forma mais objetiva, para quem recebe mais de 600 mil no ano. Essa alíquota ela vai avançar de forma progressiva até chegar no patamar de 10% para quem recebe mais de 1 milhão e 200 por ano. Como que isso impacta de forma mais objetiva o empresário? Aquela pessoa jurídica que entrega para a mesma pessoa física dentro de um mesmo mês mais de 50 mil reais precisa reter 10% dessa nova tributação, né, que a gente está chamando aqui de imposto de renda, que é o imposto de renda mínimo, vai reter e vai direcionar isso direto para o fisco. Tá? Como que a consultoria patrimonial ajuda a pessoa a se organizar, né? Por meio de estratégias societárias, a gente consegue mitigar o impacto dessa tributação. A depender do caso, a gente consegue até zerar. Mas isso é um ponto muito interessante, Vitor, porque ultrapassa a análise tributária ou societária. Esse é um trabalho que precisa ser feito em conjunto, inclusive com um consultor financeiro, para a gente entender ali qual que é a despesa que aquele empresário realmente precisa ter na pessoa física, quais as estratégias de investimento que a gente pode manter na pessoa jurídica, qual a estrutura societária a gente precisa criar para otimizar o investimento e, consequentemente, reduzir a carga tributária que vai incidir sobre esse valor que é entregue, de fato, né, à pessoa física do empresário. Um caso clássico, que provavelmente vai estar na sua lista de perguntas aí, é para aquelas pessoas que gostam de investir em imóveis. Né? Com certeza. Você tem essa pergunta na sua lista aí? É uma das próximas. Então, só para a gente focar nessas dos 50 mil aqui acima, tá? Então, se você é empresário, não necessariamente empresário só, né? Mas se você tem aí mais de 50 mil de receitas no mês, mande uma mensagem, procure a gente, porque a gente consegue te ajudar com certeza para que você pague menos imposto e tenha uma estruturação desse patrimônio bem definida, beleza? Continuando aqui então, Guilherme, você já entrou aí, já deixou a bola quicando aí para eu chutar sobre os imóveis. Eu, como um dos maiores especialistas nossos aqui também na aquisição imobiliária, né? Faço muito planejamento de aquisição, muitos me perguntam sobre uma possível alteração aí esqueci o nome técnico, mas você vai me saber falar melhor. Parece que a Receita está indo atrás de todos os contratos de gaveta aí de imóveis, né? De aluguel. Me conta um pouquinho melhor o que tá para sair aí, né? E como que a gente consegue ajudar um cliente, né, que tem vários imóveis como renda passiva de aluguel. Você está falando do CPF dos imóveis, provavelmente é isso. Eu acho que é isso. Tá. Popularmente é o CPF dos imóveis. Mas CPF dos imóveis, é isso? É o que o pessoal está chamando na internet de CPF dos imóveis. É o CIB, né? O Cadastro Imobiliário Brasileiro. O CIB promete ser aí o maior cruzamento de dados da história, né? Receita Federal, cartórios, cruzando dados para identificar algo que é praticamente cultural no Brasil, né? Que é aquela pessoa que tem imóveis, recebe a renda de locação e não declara, faz aquele acordo ali com o inquilino dele de também não declarar e fica ali aquela renda, né, num limbo, né, sem pagamento de imposto. Então, hoje, se eu tenho um contrato de gaveta de um aluguel, eu estou correndo risco. A promessa da Receita Federal é intensificar a fiscalização desse tipo de contrato, buscando, evidentemente, a tributação. Hoje, a gente está falando de uma tributação da renda na pessoa física, né? A locação vai entrar ali na tributação da renda global dela, na pessoa jurídica, naturalmente, que também entrará na tributação. A prestação do serviço de locação, hoje, a prestação de serviço não é tributada. Não estou falando da renda que já é tributada, viu? Mas a prestação de serviço não é. Mas é um dos impactos que a reforma tributária traz para a gente. O serviço passará a ser tributado além da renda. Então, para aquela pessoa que tem renda de locação que não declara, já está correndo risco. O risco vai ser potencializado na medida que a tributação também vai aumentar. E aí eu faço a pergunta para o pessoal que está assistindo. Por que não se organizar? Né? Por que viver no risco, sendo que se a gente conseguir, se a gente preparar uma estrutura, existe a otimização de carga tributária e segurança jurídica?
E esse risco, ele é só em começar a ter que pagar o imposto ou nisso aí incide multa, retroativa, juros, como que é? Toda vez que a gente fala de fiscalização tributária, a gente está falando de um período pretérito aí de 60 meses que a fiscalização pode olhar para isso, né? Sempre com multa e juros. Então, o contribuinte que está errado, é fiscalizado e é autuado, ele sempre sofre um impacto muito significativo. Cara, então basicamente, para a gente traduzir aqui, uma pessoa que tem alguns ou mais de um imóvel de aluguel, que esse aluguel não tem um contrato que ele é declarado, né? Ela vai passar a correr o risco de ser tributada tanto como uma renda, né? Se ela hoje não declara, ela não paga imposto, Exato. mas também ela incide no risco de ter que pagar multas e juros retroativos aos últimos 60 meses. Exatamente. Então aqui fica o alerta, tá? Se você tem imóveis de aluguel com contrato de gaveta, que eu sei que o brasileiro adora um contratinho de gaveta para fugir da receita, procure a gente, manda uma mensagem, vamos estruturar, porque isso vai acontecer. E tem um detalhe, né, Guilherme? Antigamente, a Receita, ela trabalhava com auditores da Receita para ir atrás. Hoje você usa o cloud para te ajudar aí no trabalho. Você acha que a Receita não tem a IA dela para chegar no você, não, né? Com certeza. Então, hoje, além dos auditores fiscais, a gente, com certeza, a Receita está melhorando as formas de fazer com que ela chegue até você, até esses contratos, né? E especificamente, assim, nos imóveis, né? Tem algo que a Receita passa a fazer? Porque eu vi que tem uma questão de que eles vão fazer isso pelo registro de imóveis no cartório, é isso? Exato. Que é justamente o cruzamento de dados, né? Entre Receita Federal e o cartório. Então, os cartórios vão precisar atualizar o registro de imóvel, os imóveis terão ali valores de mercado atualizados, né? E a Receita, o objetivo da Receita é entender por que, por exemplo, o Vitor possui uma série de imóveis e o Guilherme mora em um desses imóveis, mas não declara nada, você não declara que recebe o aluguel, eu não declaro que pago. Em contrapartida, eu tenho ali uma conta de energia elétrica registrada em meu nome naquele endereço, uma conta de uma concessionária de água. A gente não sabe efetivamente, né, na prática, né, como que isso vai ocorrer, né? A gente já existe a norma, né, prevendo esse tipo de fiscalização. Na prática, a gente ainda não está vendo isso. Mas a gente também não pode duvidar da Receita Federal, que, querendo ou não, faz um bom trabalho de fiscalização. Cabe a nós nos organizarmos dentro da lei. Tá. E, cara, vamos pensar agora no cliente, né? Ou na pessoa que tem tudo declarado, tudo bonitinho, paga os 27,5, né? Na pessoa física, a tributação da renda vai até 27,5, né? Então, imagina que o cara tem lá 5 imóveis. Eu, por exemplo, tenho um cliente que ele tem 6 imóveis na pessoa física como fonte de renda passiva e ele declara todos, paga o imposto sobre todos. A gente já está estruturando para ele, né, essa gestão patrimonial, mas trazendo aqui para os ouvintes, né, quanto que esse cliente meu vai ter em economia, né, passando esses imóveis para uma estrutura de uma empresa, né, e passe a pagar o imposto sobre a PJ. Tá. Dá uma luz para a gente nesse caso aí, pro telespectador. Hoje, antes da reforma tributária, a gente está falando de uma alíquota na pessoa física de até 27,5% de imposto de renda. Naturalmente, né, que as pessoas físicas ali têm algumas deduções do imposto de renda, mas, né, vamos trabalhar com esse número aqui. Enquanto na pessoa jurídica a gente está falando de uma carga tributária de 11,53 a 14,53, que vai depender também da lucratividade dessa empresa. Tá? Você me trouxe que são 6 imóveis. 6 imóveis. Qual que é a renda mensal dessa pessoa? Com 6 dá 18 mil. Tá. A renda é um fator importante. 12 imóveis, fora o restante. Não, claro. Mas principalmente após a reforma tributária. Tá? A pessoa física também passará a ser contribuinte do IBS e CBS, que é o tributo que vai surgir, que vai passar a incidir sobre a prestação de serviço de locação. A pessoa física, para ser contribuinte, ela precisa ter mais de 3 imóveis e renda mensal de R$20.000, a partir de R$20.000. Então, o seu cliente, no caso aí, está chegando lá, né?
Provavelmente em 2027, Com com a atualização do contrato, ele vai chegar lá. Com certeza. Se a gente trabalhar com uma alíquota de imposto de renda aqui de 27,5%, tá? Considerando os redutores que existirão ali na legislação para tributação de locação residencial, a gente está falando de uma tributação de talvez 35% na pessoa física. Então, imagina o impacto que vai ter para esse cara, né, que está ali na faixa. Vamos arredondar para os 20 mil para ele entrar na faixa aqui do contribuinte. 35% de carga tributária sobre essa locação. Enquanto na pessoa jurídica, já no pós-reforma, ele poderia estar na faixa ali... Seria R$7.000, né? Mais ou menos isso. Imagina na pessoa jurídica, ele pagando ali entre 15%, 16%, 17%, que é mais ou menos a estimativa que a gente tem, porque a gente ainda não tem definidas alíquotas, tá? Olha a diferença, eu estou falando de quase 20%. Vamos botar para cima, 16% então. Então ele sai de 35% para 16%. Exato. Você acha que faz diferença no final do ano? É. Aí eu Já volto dá uma viagemzinha para Disney todo ano, né? Eu volto a pergunta para você. Para o cara que gosta de investir em imóveis, o que dá para fazer em consórcio, por exemplo, com esse valor? Cara, com essa diferença muita aí. coisa, né? A gente pode estruturar um valor para ele fazer exatamente aumentar o patrimônio dele utilizando a estratégia de consórcio com apenas a diferença que ele vai deixar de pagar de imposto. Pois é. Então, ele, além de ter um ganho tributário, ele investe mais para ter mais renda lá na frente, aumentando o patrimônio, né? Só para ficar um ponto um pouco mais claro aqui, a gente ainda não tem definidas alíquotas do IBS e ABS. Né? A gente tem uma estimativa. Recentemente, a estimativa ficou em quase 28%. A locação residencial ela vai ter um redutor de 70%. Então, a gente está falando de 70% dos 28%. A locação comercial terá um redutor de 50%. Pensa naquele cliente que é muito comum aqui em Belo Horizonte, que tem uma casa que acabou se transformando, por exemplo, numa farmácia, numa drogaria, e recebe ali uma renda de locação significativa, mas é uma locação comercial. Se a gente somar aos praticamente 27,5% do imposto de renda, a gente está chegando na faixa dos 40% de carga tributária. Isso na pessoa jurídica teria uma economia absurda. Basicamente, se você tem imóveis como fonte de renda, se prepare, liga pra gente, entre em contato que a gente precisa bater um papo para resolver uma estruturação. É isso aí. Para vocês pagarem menos imposto, galera. A gente está aqui para fazer vocês pagarem menos imposto também, né? Boa. Então, ok nessa questão do imóvel aqui. E agora, cara, uma das que eu mais recebo, assim, inclusive tem alguns clientes que a gente já estruturou isso, mas eu queria que você explicasse aqui, porque eu acho que é um dos principais temas e assuntos buscados aí desse ramo, que é o agro. Boa. Cara, como que a gente pode ajudar o agro a estruturar, né, o patrimônio de forma que pague menos imposto, que tenha uma sucessão estruturada, que tenha uma blindagem patrimonial, uma segurança? O agro também está muito exposto a crédito, né? Então tem uma exposição a risco. Me conta aí como que a gente pode ajudar o agro no Brasil hoje. A consultoria tributária para o pessoal do agro ela é uma consultoria extremamente estratégica, né? O grande valor que o agro tem é a terra. Primeira coisa, muito se fala em holding. Talvez a holding não seja o melhor caminho para o cliente do agro. A análise sempre será caso a caso. Porque muitas vezes a terra é a fonte de garantia de muito crédito rural. Então, se você viu aí na internet o cara te garantindo que para você a holding funciona, calma, a gente precisa fazer uma análise sempre personalizada. O segundo ponto, que talvez faça sentido de uma consultoria patrimonial de modo geral para o agro, é pensando em sucessão. As famílias do agro, elas muitas vezes têm uma dor muito forte na sucessão, porque o patrimônio imobilizado, né, a terra, tem um valor muito alto, mas as famílias muitas vezes não têm liquidez para suportar um inventário, né? O mais normal do mundo. Exato. E quando eu estou falando de inventário, hoje em Minas, a gente está falando de uma alíquota de 5%, potencialmente terá um aumento para 8%. Em alguns estados do Brasil, a alíquota, né, na faixa mais alta de tributação já está em 8%.
São Paulo já está 8, né, ou não? Não, São Paulo ainda é 4%, 4? mas já existe projeto de lei para aumentar para 8%. Tá? A gente vai entrar nessa questão do inventário Mas... especificamente depois também. Que a galera eu acho que não entende muito sobre inventário, a gente vai falar isso aqui hoje. Boa. Mas a grande dor é justamente ter um patrimônio muito valorizado e não ter um plano de sucessão, né? Que vai desde o custo do inventário, como eu estava falando, mas também de um plano. Quem que vai ser o filho que vai cuidar daquela terra? Será que todos têm aptidão para suceder aquela atividade rural? Como que a gente cria a regra disso? Eu vejo muito que, por exemplo, às vezes vai ter um filho, né, que toma conta da fazenda, um outro que vai estudar medicina. Exato. E o outro que vai para fora. Exato. E aí são 3 filhos, quem que vai tocar essa fazenda depois? Os 3 têm direito a voto? Os 3 podem tomar decisões dentro da fazenda? Os 3 têm capacidade para tocar essa fazenda? Foi até bom você falar no direito a voto, porque muitas vezes vai fazer sentido ter uma estrutura jurídica, como a holding, para estabelecer esse tipo de governança. Por isso que eu falo que não é para qualquer um. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, analisar caso a caso e entender qual que é o contexto familiar e qual que é o objetivo daquela família. Qual que é a preocupação? É tributária? É de governança? Tem algum risco ali operacional que pode colocar aquele patrimônio a risco, né? Mas eu, como dono da fazenda, vamos assim dizer, dono da operação, eu posso decidir dentro de uma estrutura empresarial que um dos meus filhos tenha o direito de decisão? O direito de decisão, sim. A gente tem que ter muito cuidado para não atrapalhar a legítima quando a gente está falando de sucessão do patrimônio, né? A gente não pode ferir o direito de um ou mais herdeiros em detrimento daquele que o patriarca ou a matriarca entendeu que é o que vai dar continuidade ao negócio familiar. Mas a gente consegue criar governança, né? Isso não só para famílias do agro, como para famílias de empresários também. É preparar aquele filho que tem mais aptidão para ter o controle sobre aquela atividade, para de fato ter o controle da atividade. Isso não significa que os outros não terão acesso ao patrimônio. Significa que eles não serão os tomadores de decisão. Sim, para não tomar essas piores decisões, vamos dizer assim. Exato. Tá. E a questão que eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, minha fazenda tem um valor no meu imposto de renda de 10 milhões, mas hoje ela vale 100. Isso lá na frente vai realmente pagar mais? Como que funciona isso dentro do imposto? A sucessão ela será feita, principalmente a causa-mortes, né, será feita pelo valor de mercado. E aí que está o problema que eu falei anteriormente, né? De ter um patrimônio milionário, vamos falar assim, mas não tem liquidez. Exato. Então, às vezes, na hora de fazer a sucessão da fazenda de 100 milhões, família... Mas isso não muda se ele está na PJ ou na pessoa física, não? Hoje, os fiscos estaduais, quando a gente está falando de uma estrutura jurídica que só possui imóveis, os fiscos já têm a tendência de reavaliar aquela empresa ao valor de mercado dos imóveis. E a reforma tributária praticamente trouxe isso para o corpo da lei. Algo que já existia na jurisprudência foi trazido para dentro da lei. Tá? Então, muitas vezes, a holding, por exemplo, é vendida como ali uma proteção patrimonial ou algo como se, né, talvez com holding você não pague imposto. Já vi isso no Instagram. Tem que tomar tudo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem louco para tudo nesse Brasil. Exato. Por isso que eu sempre falo, consultoria patrimonial é olhar para o contexto familiar, olhar para aquele patrimônio e escolher o melhor caminho, que pode até ser a holding, tá? Mas consultoria patrimonial é muito mais do que isso. Não é só a holding. Exato, não é só a holding. A holding é uma das ferramentas. Você vai ter outras, seguro de vida, testamento. Exato. E aí a gente pode estruturar isso do que for melhor para o cliente. Exatamente. Não necessariamente vai ser uma holding, mas... É um ótimo instrumento, Vitor. Exato. É um ótimo instrumento. A holding é um instrumento financeiro, né? Na verdade, ela é um instrumento societário. Jurídico. Né? Jurídico, né? E naturalmente societário. Boa. Então, você aí do agro, fazendeiro, né? Que move esse país. Verdade. E sou muito fã dessa classe, né? Que a gente depende muito deles. Se você ainda não estruturou o seu patrimônio, não pensou numa consultoria patrimonial pensando quando você deixar de estar aqui, né? Para os seus filhos, para sua esposa e vice-versa. Passou da hora de você olhar isso.
tá? Então você está atrasado, realmente. É verdade. Então, acorde amanhã pensando que você tem que ligar para a gente para resolver isso aí. O brasileiro ele não gosta, né, de falar de sucessão. Não. Eu não... Na hora que eu morrer, o povo resolve. O que eu vou fazer? Pois é, mas eu acho que falar em sucessão é falar no legado, né? Exato. Em deixar tudo organizado para quem... São aquelas pessoas que você mais importa, né? Imagina você falece e aí depois você tá lá no caixão e tá vendo sua família inteira brigando. A família brigando, aquele patrimônio que você lutou para construir se perdendo. No exemplo do agro, né? Aquela atividade ali que a pessoa, né, acorda cedo todo dia, trabalha pra caramba, tudo se perdendo ali por falta de um planejamento. Isso não existe na minha cabeça. É o que a gente tenta. É muito normal a gente ver. Né? É a mensagem que a gente tenta transmitir. Cara, então entrando nessa parte de sucessão aqui agora, que também é algo que tá muito, né, na moda aí, povo falando muito sobre sucessão. Vamos entrar nesse assunto, né? Como que a gente primeiro pode ajudar um cliente a estruturar a sucessão dele. Mas antes, para a gente iniciar aqui do básico, né? Porque eu acho que tem muita gente que não sabe o que é um inventário. Não faz a ideia até ter que passar por um processo de inventário. Exato. Então, Guilherme, explica primeiro o que é um inventário. Como que é esse processo de inventário? Extremamente objetivo, o inventário nada mais é do que recolher ativo e passivo daquela pessoa que faleceu. Né? Feito isso, será feita a transmissão do espólio ali para os herdeiros. Qual que é o grande problema do inventário no Brasil hoje? Tá? O inventário, ao longo do tempo, ele foi simplificado. A gente não pode falar que o inventário hoje é igual era antigamente. O CNJ, por exemplo, simplificou muita coisa. A gente consegue fazer muita coisa em cartório hoje em dia, mas é um procedimento extremamente burocrático. E se for necessário ir para a via judicial, que ocorre muito, apesar de toda a simplificação da legislação, vai demorar. Né? A gente sabe que o judiciário hoje no Brasil está abarrotado de processos, qualquer processo demora. O processo de inventário, muitas vezes, ele precisa da participação de muitas pessoas, porque são muitos herdeiros em muitos casos. E não precisa nem falar dos casos que tem conflito entre herdeiros. Né? Aí você imagina como que é o trâmite de um processo desse. O grande problema é o patrimônio travado na justiça, né, durante o trâmite do inventário. Então, muitas vezes, hoje a gente, né, eu faço um trabalho muito mais consultivo, não trabalho mais com inventário, mas a gente ainda recebe consulta de pessoas, olha, o inventário do meu pai está acontecendo, o que eu faço agora? Muitas vezes já não dá para fazer mais nada. Né? O planejamento ele tinha que ter sido anterior. E às vezes tem aquele herdeiro que precisa de um dinheiro, precisa pedir autorização judicial. Muitas vezes as famílias do agro, novamente, que tem um patrimônio imobilizado gigantesco, mas não tem liquidez, pedir autorização de um juiz para vender uma parte da terra, para conseguir dinheiro, para custear o inventário, e as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? Tudo demora. E tudo poderia ter sido evitado com planejamento. Cara, e em números aqui, quanto custa um inventário hoje na média? Sei que deve variar de estado para estado, né? Por causa do imposto. Varia por conta do imposto, varia por conta dos honorários do advogado. Eu diria aqui, chutando baixo, no mínimo, uns 12%. Mas eu já ouvi casos assim de cliente nessa situação, como eu falei há pouco, de, já gastamos 20% do patrimônio, o que eu preciso fazer? Né? Mas são várias variáveis. Tudo do patrimônio vai para o inventário? Tudo do patrimônio vai para o inventário. Seja imóveis, automóveis, participações societárias. Né? Isso aí o povo esquece, né? Esquece, inclusive quando está falando de hold, né? Exatamente. Porque a hold ela também é um patrimônio. Uhum. Se você faz a hold e faz a sua sucessão em vida, pode ser e quem que avalia o valor dessa empresa para ir para o inventário? Isso aí é um assunto extremamente polêmico, né? É o Estado. É o Estado que avalia. Né? A legislação já prevê, inclusive com a reforma tributária, que a empresa poderá ser avaliada, mas a legislação não traz para a gente um critério objetivo de como ela será avaliada. Né? Uhum. E aí eu imagino que isso lá na frente será palco para discussão.
Tá, então vamos lá. Se eu tenho aqui um patrimônio, uma casa de R$ 1 milhão, um carro de 150 mil, porque hoje também qualquer fusquinha é 100 mil, né, Guilherme? Então já dá 1 milhão e Placa 150. Não, um cliente meu tá vendendo um fusquinha aí de 60 mil. Eu falei, você tá doido. 1 milhão e 150. Aí você bota ali mais 350 mil para dar 1 milhão e meio em valores investidos. Certo? Mais um sítiozinho de 500 mil. 2 milhões 2 milhões de patrimônio. Esse cara, o inventário dele custaria ali, em média, 12%, é isso? Por aí. Só de imposto... Então ele teria que ter 240 mil de liquidez. De liquidez. Tá, mas aí o cliente vai virar e falar assim, mas eu tenho 350 mil no banco. Se a pessoa falecer hoje, ela não consegue sacar esse dinheiro. É isso que as pessoas não sabem ou não pensam nisso. Antigamente, quando uma pessoa falecia, demorava muitos dias para o banco travar dinheiro, e né? bloquear a conta. E aí eu já vi muitos clientes falando, não, mas eu tenho a senha do meu pai. Eu tenho conta conjunta com meu pai. Eu já ouvi história aí da pessoa que já tinha falecido e assinou até contrato depois da data do óbito, né? Primeiro, é crime se a pessoa faleceu eu mexer na conta? Crime, assim, eu preciso ver, né? Se aquela conta é uma conta conjunta, tudo mais, né? Depende da situação. Não sendo conjunta. Eu tô passando pelo meu pai que tá morto. Você não pode mexer na conta de outra pessoa, né? Muitas vezes não dá tempo, né? Naturalmente que a certidão de óbito ela está sendo feita aqui, o banco não está ali em cima. Mas o banco não está ali em cima para ser movimentado. Se a gente pegar a letra fria da lei, você não pode fazer isso. Tá? E aí entra essa questão que quando uma pessoa falece, você faz o atestado de óbito, o banco ele é comunicado e aí ele sim bloqueia os saldos em conta. Exato. Então, primeiro, você vai ter que correr ir no banco antes de ir para o cartório. E segundo, você vai estar... Que não é recomendação jurídica, que fique claro. Que não é uma recomendação jurídica e provavelmente você pode ser responsabilizado por estar usando uma conta de uma pessoa que não está mais entre nós. Né? Mas, então ela precisaria de ter uma liquidez de 240 mil. Guilherme, se eu não tenho esses 240 mil, o que acontece? Para movimentar esse patrimônio, se for um inventário, Vitor, em que a família está de bem, tá tudo certo, o tempo vai ser o tempo de você levar isso, por exemplo, num cartório e conseguir fazer um inventário muito rápido ali, extrajudicial, tá? Se isso for para o judicial, para movimentar, você vai pedir autorização do juiz. E, infelizmente, as coisas não acontecem tão rápido, né? É lógico que a gente tem medidas para fazer isso, existem pedidos liminares, mas o ponto é, você não vai ter aquela liquidez imediata. E muitas vezes a necessidade ela é imediata. E aí, nesse case aqui, o cliente tem 350 mil investido. Beleza. Talvez para ele ia ser mais fácil. Mas se o cara não tem um valor investido e, por exemplo, ele tem que vender um imóvel. Aí você consegue vender um imóvel da noite para o dia? Consegue, né? Mais barato, né? Mas aí para o juiz vai ser até mais difícil ainda dele autorizar a venda desse imóvel. Sim. Todo mundo tem que estar de acordo. Exatamente. E dependendo da necessidade, né, da urgência, assim, não deu tempo nem de movimentar o próprio processo. Então... Você já deve ter visto vários casos de inventário, né? Já. Qual que você já pegou e que mais durou? Ou que ainda nem acabou, né? Teve processo que eu parei de atuar, troquei de escritório, que eu sei que ele ainda está correndo. Mas a gente tem muitos casos famosos, né? Aqui em Belo Horizonte tem um caso muito famoso. A média, eu vi um dado do CNJ há alguns anos, eu posso estar falando uma besteira aqui, que a média era de cerca de 6 anos, algo assim. Mas eu não lembro se o dado falava de inventários conflituosos e tudo mais. Mas fato é que demora. Eu acho que todo mundo que estiver assistindo esse vídeo aqui já ouviu falar de um caso de um inventário que ficou travado. Se não ouviu falar, provavelmente ele é o próximo. Quem é do interior já viu aquela casa ali que está meio abandonada e o pessoal fala, isso aí é briga de herdeiro. Sim. Cara, então se você quer, né, que a sua família não passe por isso, resolve isso agora, não deixe para depois, não. Resolve isso em vida, para quando você não tiver aqui organize. Mais... Não tenha esse problema dentro da sua família e você não seja
conhecido como a família que está lá no inventário há 10 anos. Exato. Né? Então, sucessão. Cara, se eu tenho ali vários filhos, né? Eu posso, dentro dessa sucessão, por exemplo, me conta uma vantagem no sentido monetário mesmo, assim, de isso estar dentro de uma holding para que meus filhos não briguem, por exemplo, por um imóvel, por outro. O que isso pode fazer para eles ali? Eu acho que a grande vantagem da holding é a oportunidade de você criar regra de governança, né? É como a gente falou há pouco. Tem aquele filho que tem aptidão para cuidar do patrimônio. Talvez tenha um filho que ele não pode estar no controle daquele patrimônio. O que não significa que ele não vai ter acesso ao patrimônio. São coisas distintas, né? Isso em empresas familiares, isso é muito comum. Aquele filho que é preparado para a sucessão e aquele filho que vai receber dividendos, mas que não vai estar no comando, né? Então, se você tem um filho que você não pode deixar seu patrimônio no nome dele, no nome não, né? Na tomada de decisão dele, você não pode deixar o controle dele na mão dele, você resolve esse problema antes. E tem, viu? Tem, com certeza. Tem vários. Tem. Cara, e agora passando para um outro ponto aqui, que é os empresários. E aí, aqui a gente vai conseguir falar de vários temas dentro desse tema. Vamos lá. A gente falou dos primeiros lá no início, da questão dos 50 mil a mais de renda, né? Mas, por exemplo, se eu sou um empresário hoje, né? E eu, como empresário, o meu patrimônio pessoa física, ele tá no jogo, ele tá no game da minha empresa. Se a minha empresa quebra, podem vir atrás do meu patrimônio de pessoa física. Sim. Né? Como que eu posso fazer uma estruturação para que eu proteja o meu patrimônio, por exemplo, da minha empresa? Que é a blindagem patrimonial que a gente ouve falar, né? Exato. Primeiro ponto, Vitor, é que a estrutura jurídica, seja uma holding, seja uma empresa operacional, ela não pode ser utilizada como meio de fraudar a legislação, como meio de abuso do contrato social, né? Inclusive, quando a gente olha o artigo 50 do Código Civil, existem as regras ali de desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 135 do CTN vai trazer as regras ali no contexto tributário. A CLT tem o artigo próprio dela também. Então, o primeiro ponto é tratar pessoa jurídica como um instrumento de blindagem, como se fosse uma licença para descumprir a legislação, é conversa fiada. Não é uma carta branca para cometer crime, não. Exatamente. Né? É o primeiro ponto que a gente tem que ter aqui em mente. Não só para cometer crime, né? Muitas vezes é um passivo tributário que, por uma má gestão, o empresário realmente não conseguiu, né, pagar e tudo mais. Mas a nossa ideia é separar o patrimônio da pessoa física para um ambiente, por exemplo, da holding, onde ele vai ter uma gestão desse patrimônio, né? O nosso objetivo não é fraudar a legislação, mas trazer gestão para esse patrimônio. Pensando muitas vezes em economia tributária, quando a gente fala de quem tem um perfil de investimento imobiliário, pensando em sucessão, pensando em regras de governança, seja na sucessão, né? Então, e ao fazer isso, a gente cria uma camada. Claro que cria, né? Se era aquela pessoa física que estava ali conectada ao risco, a gente criou um distanciamento daquele patrimônio. Mas a participação societária, ela continua sendo um patrimônio da pessoa física. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Governança, planejamento, tudo isso anda junto. Tem muita gente que acha que é simplesmente criar uma holding, né? A holding nada mais é do que um objeto social. Então, cara, é isso que vai gerar segurança. Eu já vi gente falando na internet para você criar uma holding, aí você cria outra holding, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Teoria das camadas. Porque aí se você vai criando, você vai dificultando para a Receita, o governo chegar lá. Isso é de fato verdade? É lenda? É permitido? Ô, Vitor, na prática é verdade, né? Uhum. Teoria das camadas, né? Você vai criando uma camada em cima da outra e de repente você está num paraíso fiscal, né? Mas isso não significa que você não vai ser encontrado, né? E como eu falei, estrutura jurídica precisa ter propósito negocial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado até para a sua estrutura, que é séria, não ser confundida,
né? Então, como eu tenho falado aqui desde o início, né? Consultoria patrimonial é coisa séria. A gente está falando do patrimônio que a pessoa trabalhou ao longo da vida ali para construir. Que é difícil construir. Exato. Ainda mais no país que a gente está. As soluções não são triviais também. A gente precisa ter um trabalho técnico por trás disso. Eu falo com meus clientes que construir patrimônio é difícil. Perder mas muito perder fácil. é rapidinho. Com certeza. Né? Basta alguma tomada de decisão errada para você perder um patrimônio. Exato. Cara, e nessa parte de sociedade? Por quê? Eu vejo que muitos empresários, para não dizer todos, tá, começam uma empresa sem pensar na sucessão dessa empresa. Né? Talvez todos os empresários. Só talvez ali essas empresas já maiores, né, que já nascem num NDA, numa aquisição grande, né? Já tem regra de governança. Exato. A maioria dos empresários do Brasil não tem regra de governança. Então, vamos lá. Eu sou sócio, tenho um sócio ou uma sócia, mas se vem acontecer algo comigo, como que fica a empresa? O meu sócio quer ser sócio do meu sucessor? Ou vice-versa? Isso está bem estruturado? Não. 99% dos contratos, não. Não. Então, você que é empresário, você já pensou, né? Se acontecer algo com o seu sócio, como que vai ficar a empresa? Você quer ser sócio da esposa dele? E aí vem a pergunta, né? Por que não estruturar o contrato social, o estatuto social da empresa, já prevendo essas regras para evitar um conflito? E aí o que a gente faz na prática com um empresário que quer estruturar isso para que uma empresa já nasça ou que ela já exista e passe a ser alinhada e estruturada para isso? O que a gente faz com esse cliente? O primeiro passo é conversar com o consultor, né? Para ele olhar para o estatuto social, se a gente estiver falando de uma sociedade anônima, olhar para um contrato social, se a gente estiver falando de uma limitada, por exemplo, e criar regras. Isso é governança, né? E as pessoas, às vezes, têm receio de conversar sobre isso. E é algo curioso. Elas não têm receio de fazer a sociedade, mas têm receio de conversar entre si para criar regra de governança, que para mim não faz sentido, né? E você trouxe um exemplo muito bom, né? 2 sócios, um falece. Como que aquela família, né, do sócio que faleceu será remunerada pela parte dele, né? Será que a regra que está vigente hoje no contrato social ela é compatível com o próprio fluxo de caixa da empresa? Né? Então, assim, por que não organizar isso? Por que não criar uma regra que seja boa para a família que eventualmente teve ali, né, o sócio falecido, mas boa para a continuidade da empresa também? Pode ser uma regra de que a empresa não vai aceitar o herdeiro tomar decisão, ou ele nem vai ser sócio, mas ele será remunerado durante 24, 36 meses. Por que não? Né? Eu posso obrigar um a comprar a parte do outro. Pode ser, sim, claro. Por que não fazer um seguro? Seguro para os sócios, né? Exato. Né? Na verdade, o seguro seria praticamente ali para a sociedade remunerar a outra parte retirante, né? Então, existem vários mecanismos que são muito negligenciados. O que a gente vê na prática são contratos sociais que são praticamente modelos de internet, muitas vezes. A própria junta comercial fornece modelo hoje que não vai trazer, não são modelos ruins, né, vamos falar assim, funciona, mas que não vai trazer esse tipo de regra. Até porque é um tipo de regra que, se fôssemos nós dois abrindo a sociedade, a gente ia ter que estar sentado numa mesa igual aqui agora, conversando sobre isso. Né? Então, as regras acabam sendo particulares. Existe o limite legal, claro, por isso a importância da participação de um especialista, mas é muito importante estruturar isso, e isso é muito negligenciado. Boa. Então, eu posso resolver isso mesmo se eu estiver abrindo uma empresa nova, ou mesmo se eu já tenho uma empresa nova, uma empresa, e queira resolver isso para que lá na frente... Se o problema ainda não existe, dá tempo de remediar isso aí. Exato. Tá? Remediar não, né? Prevenir, né? Então fica a dica, empresário, se você não estruturou, né, a sucessão da sua empresa, seja sua ou seja do seu sócio... Dá tempo. Dá tempo. Cara, uma dúvida que muitas pessoas me perguntam
porque muitos empresários têm problema com o tributário, né? Uma estruturação de holding isenta o patrimônio do problema tributário? Claro que não. Não, né? Não. Então, se tem alguém vendendo isso aí na internet, é E charlatão. tem, tá? Tem, né? E tem. Eu imagino. É. Então, não tem como. Cara, a holding ela tem uma série de vantagens, principalmente na perspectiva de governança, tá? Uhum. Se a gente está falando de uma holding mista, né, que tem ali, o objeto dela é deter um patrimônio, mas ela também tem uma atividade operacional. Vamos falar em uma holding imobiliária, que talvez seja o mais famoso. Existe a vantagem tributária, como eu falei no início, de exercer atividade imobiliária na pessoa jurídica. Na maioria das vezes, se a gente está falando de uma alocação um pouco mais relevante, será mais vantajoso ter isso dentro da pessoa jurídica do que na pessoa física. Mas se a gente está falando, por exemplo, de doação de uma participação societária, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a empresa ela pode vir a ser avaliada a valor de mercado e a base de cálculo ser igual seria na pessoa física. Tem que estruturar tudo muito bem feito para gerar a economia tributária, para ter as regras de governança. Não é tão simples, tá? E, cara, último ponto dessa parte dos empresários, tá? Imagina o seguinte, porque eu vejo muito isso. Eu vou entrar em uma sociedade com um novo parceiro, tá? Só que esse novo parceiro tem outras empresas. E provavelmente pode ser que essas outras empresas tenham problemas financeiros. Se eu entro em sociedade com essa pessoa, né, sem ter uma estruturação do meu patrimônio na pessoa física, eu posso colocar o meu patrimônio na pessoa física em risco por causa da dívida do meu sócio? Isso vai depender de decisões judiciais, mas acontece, né? Às vezes você é sócio de uma pessoa em uma atividade e ela exerce a mesma atividade em outras pessoas jurídicas da qual você não é sócio. Isso pode ser caracterizado como grupo econômico. E aí vem um ponto muito interessante que grupo econômico, muitas vezes na perspectiva tributária, ele é diferente da perspectiva trabalhista, que tem um viés de proteção muito mais intenso, né? A gente tem um caso no escritório de uma pessoa que tinha um sócio em uma atividade, exatamente este exemplo. Ele tem outras empresas da mesma atividade da qual ela não é sócia. E hoje ela responde um processo trabalhista por conta de um débito da empresa que ela não tinha nada a ver. É lógico que ela está questionando isso judicialmente, mas é um risco que ela acabou sendo exposta a ele. Então, assim, talvez fazer um trabalho de uma due diligence mesmo antes de aceitar entrar naquela sociedade, né? Criar regras, por exemplo, beleza, nós não temos um grupo econômico, eu estou entendendo isso, mas a justiça entendeu o contrário. Como que você vai me ressarcir aqui o prejuízo que eu tive, né? Isso pode estar previsto em contrato, em um acordo. Entendi. Então, é realmente tomar cuidado com isso. Boa. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, eu bati todos os meus tópicos que eu queria perguntar para você aqui. Se deixar, a gente fica aqui mais umas 4 horas. Tem alguma abordagem específica que você queira fazer? Ou algo que eu não perguntei que você acha importante a gente pontuar aqui? Cara, o que eu queria pontuar é para o pessoal não ficar com dúvida e nem acreditar em tudo que está na internet. Procura um especialista. Conversa, vê se a consultoria patrimonial é algo que faz sentido para o seu contexto familiar, para a característica do seu patrimônio. Qual que é o melhor caminho a seguir, né? Tem tanta opção na legislação e muitas vezes é tratado de uma forma muito objetiva e uma forma que talvez não seja para todo mundo. Então, a mensagem que eu tenho é realmente procurar um especialista para achar o caminho certo para você. Boa. E a pessoa que está vendo e ouvindo a gente aqui, tá? Ela quer saber melhor como que funciona, como que é o nosso processo, né? Conta para eles aí no sentido de a gente agendar uma reunião, essa reunião ela é uma análise ali, né, do patrimônio, ver se Exato. realmente faz sentido, né? Porque também não é para todo mundo, né? Como que funciona isso? Reunião de consultoria patrimonial, na minha opinião, nunca pode ser uma única reunião, né? A não ser que seja um caso extremamente urgente, né? O paciente está ali precisando de ajuda imediata. Tem uns que aparecem também, né? Já
Claro. Já na UTI querendo ajuda. E a gente está preparado para isso também. Mas o objetivo é sempre entender, como eu trouxe aqui, o contexto familiar, a característica do patrimônio, qual é o objetivo da família com aquela organização, né? É um objetivo estritamente tributário? O objetivo é planejar essa sucessão? Existe um problema nessa família? Existe um herdeiro específico que gera problema ou um herdeiro específico que está capacitado a ser o tomador de decisões? Qual o tamanho desse patrimônio? A família tem liquidez para suportar um inventário? Será que um testamento é suficiente? Será que a gente precisa de uma holding? Será que a gente precisa de uma estrutura ainda maior? Porque às vezes é um empresário com várias empresas ou com uma empresa muito grande. Será que esse empresário ele quer preparar o patrimônio dele para receber um investimento na pessoa jurídica dele? Então, aqui talvez em 20, 30 segundos eu tenha citado um leque aqui de opções, né? Pelo menos umas 10. Então, a ideia é entender o contexto para a gente trazer a solução. A solução existe. Tá? A gente tem mais de 2.000 projetos. Então, a solução a gente já encontrou. A gente só precisa entender o seu contexto e levar para o caminho certo. Se a gente fosse pontuar aí, não sei se você tem esse número, tá? Mas quanto em patrimônio a gente já protegeu aí? Hoje, mais de 30 bilhões. 30 bi? 30 bi. 30 bilhões, hein, galera? Então... Não é pouca coisa, não. Não é pouca bosta, não. É muita bosta. Cara, queria te agradecer por você ter batido esse papo aqui comigo. Eu que agradeço. É um assunto que a gente tem que trazer especialistas, porque se eu fosse estudar isso tudo, não daria, né? Então, a gente trabalha com especialistas. Então, se você quer ter uma reunião, né, de consultoria patrimonial sem compromisso, entre em contato com a gente agenda um bate-papo, tá? Essa reunião ela não tem custo. Não. Só essa reunião já daria para cobrar ali uns R$3.000, né, não, Guilherme? Com certeza. E a gente faz esse levantamento do patrimônio, vê a real necessidade, porque a hold realmente e a consultoria patrimonial, ela não é para todo mundo, né? A consultoria patrimonial é para todo mundo. A hold em si que não. Mas eu falo assim, porque querendo ou não, você tem um custo de investimento depois, claro, né? E isso, com certeza, é algo a ser levado em conta, né? Mas que a gente estrutura isso para que encaixe também dentro do orçamento e tudo mais. Sem dúvida. Então, a gente está aqui para, com certeza, ajudar a melhor forma de estruturar um patrimônio, né? Exatamente. Então, muito obrigado, cara. Espero que você volte mais. A gente, com certeza, terão mais assuntos, porque reforma tributária, daqui a pouco, vai ter novidades. Todo dia. Então, a gente traz você de novo aí depois para tirar algumas novas dúvidas. Fechou. Beleza? Obrigado. Valeu, meu caro. Finalizando aqui esse bate-papo com o Guilherme, especialista em gestão patrimonial. Fala seu Instagram aí para a galera, Guilherme. Guilherme_Almas. Então, procurem ele lá. Podem me procurar também no vitorbraga.economista. Troquei tem pouco tempo, então tem que lembrar. A gente está disponível, tá? Então, se você gostou desse episódio, é o primeiro que a gente está trazendo aqui nesse formato no YouTube. Vou trazer novos especialistas. O Guilherme vai voltar com certeza. Então, a gente vai trazer especialistas de investimentos, na parte tributária. Então, a gente vai trazer diversas pessoas para contribuir aqui com a gente. Então, compartilhe esse vídeo no YouTube, curta, comenta, dê sugestão de assuntos e pessoas também que a gente pode trazer aqui. E o meu muito obrigado.